Olá, veja nesta edição do programa Inteiro Teor. Justiça Federal do DF inaugura sala de perícias para dar agilidade ao trâmite de processos de fornecimento de remédios para doenças raras. Em nosso espaço do Educação Corporativa, saiba o que diferencia um chefe de um líder. E na entrevista especial da semana, eu converso com a juíza federal Diana Vanderlei sobre a materialização dos direitos instituídos pela Constituição de 88, como o direito à educação, à moradia e à saúde, e os aspectos jurídicos em torno destas questões. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Inaugurada a Sala de Perícias das Varas Cíveis da Justiça Federal do DF, para dar mais agilidade à tramitação de processos envolvendo o fornecimento de remédios para tratamentos de doenças raras. Acompanhe na reportagem de Daniela Garcia. Imagine ter uma doença rara e precisar de um remédio de alto custo e não ter como arcar com o valor do medicamento. Pois é, no Brasil há muitas pessoas nessa situação e que precisam recorrer à justiça, pedindo à União para que forneça o remédio de forma gratuita. Cristine integra essa parcela da população. Ela tem uma doença rara das células-tronco, chamada hemoglobinúria paroxística noturna, ou HPN, que se apresenta com anemia, trombose, alteração nos rins e infecções. Em 2000 eu tive um diagnóstico de anemia plástica, estava muito anêmica, muito pálida, com manchas pelo corpo, muito cansada. Tive o primeiro diagnóstico e em 2007 eu tive o diagnóstico de hemoglobinúria paroxística noturna, HPN. E o tratamento basicamente era o mesmo, com cortisona, imunossupressores. Só que a HPN ela tem a possibilidade também de utilizar essa medicação Solíris para você ter uma qualidade de vida normal, ter uma vida normal, sem necessitar fazer transfusões ou sem correr risco de ter algum evento trombótico, que é o mais grave da doença. Ao receber o diagnóstico final, Cristine levou o primeiro susto. Depois veio o outro. O medicamento mais indicado para o caso dela custa em média R$15 mil cada ampola. Significa que por ano a jovem teria que gastar mais de R$1 milhão com o remédio. Porque realmente o custo é muito alto, apenas com a ajuda da Justiça e a ajuda do Estado para poder conseguir comprar um medicamento. Sem a decisão é impossível tomar. Meu médico, quando ele me disse da medicação, ele falou: você vai ter a vida normal, você vai ter a expectativa de vida de uma pessoa normal, mas infelizmente é uma medicação que não tem como você arcar com ela. Você precisa da ajuda do Estado para conseguir tomá-la. Ela garantiu o recebimento das ampolas por meio de uma decisão judicial, que adiantou os efeitos do julgamento do mérito, mas ainda espera a sentença. O processo estava aguardando perícia, o que aconteceu agora durante a inauguração da Sala de Perícias das Varas Cíveis da Justiça Federal do DF. O espaço foi criado para atender à grande demanda de ações que envolvem o fornecimento de medicamentos para tratamento de doenças raras. Para se ter uma ideia, de 2013 até agora, já chegaram mais de 800 processos. Não há dúvida que o principal benefício tem a ver com a celeridade processual. O que acontece? A maioria desses processos, eles têm a ver com o fornecimento de medicamentos, em que, para esta análise dessa necessidade, há que se fazer uma perícia. Resultado, nós tínhamos dificuldade em realizar tais perícias de maneira pulverizada em todo o Brasil, porque as partes que aqui ajuizam a ação, elas são de todos os estados brasileiros. Com essa dificuldade, havia uma demora na resolução dessas lides. A iniciativa é de um grupo de juízes federais de Brasília e busca acelerar e viabilizar a realização das perícias médicas. Com a vinda do autor e realização dessa perícia por um perito idôneo e competente para tal finalidade, nós iremos realizar as audiências de conciliação, já com laudo preliminar, o que facilita a tentativa de conciliação e a inspeção judicial. Trata-se de um projeto piloto.
E a ideia é realizar mais de 200 perícias com as respectivas inspeções judiciais até o próximo mês. Nós vamos conseguir otimizar que um tipo de uma demanda dessa que passa anos, né, na prateleira sem que possa ser finalizada, ela vai ser finalizada em um prazo, talvez assim, a depender do entendimento do juízo, em menos de 60 a 80 dias. Né, com todos os trâmites processuais. Eu acredito que essa facilidade de, no mesmo dia, você poder fazer a perícia, passar por um médico, por um técnico que tem conhecimento da doença, que tem conhecimento da eficácia do medicamento, dos benefícios do medicamento, e depois você já passar a conversar com o juiz, já com o laudo do perito, eu acho que facilita, porque se tivesse audiência antes da perícia, provavelmente o juiz ele não teria muita base para poder fazer uma audiência, mas nesse caso ele já tinha um embasamento do perito, então eu achei bastante interessante fazer tudo no mesmo dia, no mesmo local, eu gostei. Esta advogada, que presta assessoria jurídica para diversas associações e representa alguns pacientes, também aprovou a iniciativa. Para nós é muito importante isso, falando pelos pacientes, é mais uma abertura, né, um facilitador com segurança, com mais transparência e dando legitimidade ao direito e aos pedidos que eles tanto necessitam. E através, quem sabe, também uma abertura para que todos os envolvidos, também não só a questão do Poder Judiciário, né, mas os outros poderes, que eles saiam da inércia, né, e dê alavanque para que eles façam a parte deles, porque já, normalmente, talvez, quem sabe, então, o Judiciário não seja tão buscado como ele é hoje, né? Então, para nós, isso é um início de algo novo que, para nós, com certeza, vai melhorar e muito. Depois do intervalo, saiba o que diferencia aquela postura antiga do chefe autoritário da exercida pelo líder. Este cada vez mais exigido na administração moderna. Fique com a gente. Vamos agora a um giro pelas notícias do primeiro grau da Justiça Federal da Primeira Região. O juiz federal João Batista Ribeiro, titular da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, negou o pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil para que a Superintendência da Receita Federal de Belo Horizonte divulgasse previamente o local e a data das sessões de julgamento das delegacias da Receita Federal de Julgamento, além dos processos que serão julgados e os julgadores participantes. Na ação, a OAB argumentou que a realização de julgamentos fechados, sem oportunidade de intervenção do advogado, fere direito líquido e certo que garante a participação dos advogados nas sessões de julgamento administrativas. Ao analisar o caso, o juiz federal João Batista Ribeiro destacou que a Superintendência da Receita Federal não praticou qualquer conduta ilegal, de forma a não existir, no caso, qualquer direito líquido e certo a amparar a pretensão da OAB. Em Mato Grosso, a primeira Vara Federal de Sinop decretou a prisão preventiva de 4 pessoas acusadas de serem os autores do roubo à agência dos Correios localizada em Cláudia. A prisão preventiva foi decretada para impedir que os réus se envolvam na prática de novos delitos e também para garantir que eles não atrapalhem as investigações. Em nosso espaço de educação corporativa, o psicólogo clínico e organizacional Wagner Agostinho aborda questões relativas à liderança e à chefia. Acompanhe. Olá, tudo bem? Hoje no Ensino Corporativo falaremos sobre as posturas do líder e do chefe. Com as mudanças das relações de trabalho, com as novas demandas de mercado, surgiram a necessidade de se repensar as posturas daqueles que estavam na linha de comando. Falamos de mudanças rápidas, em um período curto de tempo. Ainda hoje temos pessoas confundindo e exercendo de maneira não muito consciente a chefia e a liderança. Liderança é a arte de gerir pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos,
Quando eu falo de líder ou chefe, estou falando de posturas, olhares possíveis diante de uma situação de liderança. Cabe dizer aqui que o líder e o chefe existem na mesma pessoa. Qual é o que aparece com maior frequência? Um chefe pode ser aquele que tem a tendência de ser autoritário, dar ordens para as pessoas. Pode ser que ele goste de centralizar coisas e focar nos lucros. Pode ser aquele com poder de comando que tendem a ter funcionários amedrontados, que não fazem perguntas, que têm medo de expor suas ideias. O chefe talvez esteja focado nos defeitos que tornam sua equipe improdutiva e talvez entenda que focalizar nos problemas seja uma forma de garantir que eles não se repitam. Um chefe talvez esteja focado no resultado, no número, no lucro, na disciplina, na matemática que garantirá a existência da corporação. Um líder focaliza as soluções. Ele tem senso de justiça mais apurado, permite a criatividade, está atento ao desenvolvimento de pessoas e sistemas, focaliza no resultado, na conquista, no sucesso e no planejamento. Ele considera o processo, pois entende que ele pode ser tão importante quanto o resultado. Líderes reconhecem e aconselham seus funcionários constantemente. E talvez a grande diferença entre um líder e um chefe seja a emoção consciente, o discernimento de seu papel transformador. O líder é movido pela paixão, ele se permite. A diferença entre um grande líder e todos os demais é a forma com que ele lida com suas emoções. Então, quando um líder tem sucesso? Tem sucesso quando a paixão o move, quando a razão o guia, quando a emoção o motiva, quando o propósito é transformador, quando o resultado não for desfrutado no singular, quando o trabalho passar a ser parte de sua casa, quando as pessoas forem o que mais lhe importa, quando ele tiver um objetivo tangível, mensurável e atingível. E talvez um líder entenda que sucesso mesmo é quando você é feliz de qualquer jeito, com o seu jeito e com o jeito das pessoas, com tudo que tem e com tudo que você não tem. Muito obrigado e até o próximo programa. Depois do intervalo, eu converso com a juíza federal Diana Vanderlei, da 5ª Vara da Seção Judiciária do DF, sobre a corrente jurídica denominada de ativismo judicial, que dá efetividade aos direitos sociais. Fique com a gente. Nossa entrevistada hoje é a juíza federal Diana Vanderlei, da 5ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Vamos começar falando dessa iniciativa pioneira da Justiça Federal da 1ª Região, que foi a inauguração destas salas de perícia. E de que forma elas vão contribuir para a agilidade no trâmite desses processos envolvendo doenças raras? Inicialmente, nós tínhamos uma dificuldade muito grande em realizar essas perícias envolvendo doenças raras, não é? Porque quando nós deprecamos e remetemos para o domicílio do autor a realização dessas perícias, nós não conseguíamos realizá-las. Então, os processos ficavam parados mais de 2, 3 anos esperando uma perícia de um perito de confiança do juízo e nós não conseguíamos. E justamente em situações de saúde, que às vezes a pessoa tem urgência na decisão. Exatamente, porque a Constituição, ela possibilitou, em âmbito da Justiça Federal, para que o autor de qualquer parte do país pudesse interpor a ação na seção do Distrito Federal. Então, nós temos no âmbito do Distrito Federal o foro universal. Então, essa sala de perícias, ela possibilita que autores de diversas localidades do país interponham a ação aqui e tenham já de plano uma análise de uma forma qualitativa, uma análise de uma decisão judicial, de acordo com a pretensão do autor. Então, nós vamos ter uma aferição do caso concreto, porque também é importante pontuar que esses medicamentos são de valores elevados, vão comprometer, vão impactar realmente
o orçamento do SUS de uma forma expressiva. Existem medicamentos que o tratamento anual chega a ser 2 milhões, 4 milhões, até um recentemente que foi mais de 200 milhões. E os juízes que estão fazendo parte desse processo, os juízes das varas cíveis do DF, eles entendem a importância dessa perícia preliminar antes de decidir essa tutela de urgência. E a partir do momento em que é feita essa perícia preliminar, tem a inspeção do autor com o juiz da respectiva vara, que o juiz pode aferir, no caso concreto, a viabilidade do fornecimento desse remédio. Vale salientar que inicialmente fizemos um levantamento só aqui na seção do Distrito Federal, justamente diante do Fórum Nacional, foram interpostas mais de 1.000 ações. Em junho, praticamente de 2011, mas ganhando força de 2013 até agora, mais de 1.000 ações. O levantamento anterior que nós tínhamos feito foi de 800 ações até junho de 2015 e agora já passamos da casa das 1.000 ações por ano aqui só na seção das varas cíveis do DF. E o que vem ser a doença rara? A Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu um critério que a cada 65 indivíduos numa população, até 65 indivíduos numa população de 100 mil habitantes. Então, a portaria 199 de 2014 do Ministério da Saúde, também ela tomou como parâmetro adotado pela Organização Mundial de Saúde. Então, são casos específicos que não existem em grande número na população de uma forma geral. E o importante dessa sala é que a pessoa que está com uma doença rara, esperando uma decisão judicial, ela vai ter uma decisão mais rápida. Isso, a celeridade processual é um direito fundamental garantido na Constituição, e o objetivo primordial é garantir também a celeridade a esses processos e a qualidade também na decisão a partir da análise de uma perícia, até para o fornecimento da tutela antecipada, até mesmo para a sentença de mérito. E a Constituição garante o direito à educação, à saúde, enfim, são garantias constitucionais. De que forma que essas decisões estão reforçando esse direito do indivíduo que é o direito básico à saúde? Nós tivemos a ADPF 45, que foi um grande paradigma em relação a esse tema, e garantindo a força normativa da Constituição, e principalmente que os princípios eles devem ser efetivados. Então, a leitura que é feita em relação a essa polêmica toda da reserva do possível, do mínimo existencial e da concretização dos direitos fundamentais, no caso concreto, o juiz tem que fazer uma ponderação, porque os recursos, nós sabemos, eles são limitados. Então, essas doenças raras são de alta impactação no orçamento, já tem medicamentos fornecidos pelo SUS. Em regra, esses medicamentos, de acordo com o levantamento que nós fizemos, eles não são registrados na Anvisa. Então, eles entram pelo país com base na nossa decisão. Então, nós temos que analisar, esse medicamento é experimental, mas ele tem um benefício no caso concreto? Qual é o tipo de benefício que ele tem? Não é? Porque nós entendemos que esses autores, essas pessoas precisam também da tutela, do bem jurídico ser protegido, mas também temos que ponderar se realmente vai trazer eficácia no caso concreto, porque a partir do momento que estamos aportando um valor no orçamento do SUS para atender essa demanda, nós temos também que analisar que os recursos são limitados e se realmente essa importância, esse medicamento vai trazer benefícios almejados ao caso concreto. Inclusive eu lhe perguntar, porque sabemos que a garantia desses direitos fundamentais, ela depende muito da destinação orçamentária. Como definir, então, essas prioridades? É um papel difícil ali do juiz. Esse papel do juiz da ponderação no caso concreto. Por isso, é importante essa perícia inicial e nós estamos garantindo, justamente com essa força-tarefa da Associação Nacional dos Peritos, um corpo de peritos com conhecimento, com estudo nessas doenças raras. E nós estamos garantindo
mensalmente a realização dessas perícias de uma forma contínua. O objetivo do projeto é esse. E também ter logo diretamente a inspeção judicial com a parte, humanizando o contato, o juiz aferindo ali naquela realidade que a parte vive, de acordo com aquela informação técnica de um perito imparcial e de confiança do juiz, ele vai poder decidir de uma forma mais consciente e ele vai poder fazer justiça no caso concreto. No início do programa a gente exibiu uma reportagem onde a pessoa, no caso que é a personagem da matéria, ela tem que utilizar uma ampola do medicamento que custa R$15 mil, um custo mensal de R$45 mil, o que dá ao ano R$1 milhão. Então, realmente, ela fez a perícia, teve a decisão ali na hora. Como que é essa questão desses valores assim absurdamente altos? Essas pessoas que têm essas doenças raras, o entendimento do STF, que esses medicamentos de alto custo, o custo por si só, ele não é um impeditivo para a concessão da pretensão que a parte vem ao juízo solicitar. Mas, para tanto, até mesmo pela importância do valor no orçamento e pelas dificuldades que nós temos com o orçamento na área de saúde, matéria faltando muitas coisas, nós temos que ponderar bem e temos que decidir de uma forma muito responsável. E essa é uma forma, os juízes que fazem parte do projeto entendem que essa perícia, esse contato com a parte, vai poder aferir se realmente a parte precisa daquela medicação, se não tem nenhuma outra substitutiva, se outras medicações foram fornecidas e qual é a gravidade se ela tomar ou se ela não tomar aquela medicação. Então, é uma forma também de prestar contas à sociedade, uma decisão também de uma forma, qualidade na decisão. É isso que também estamos procurando. Não vamos dar ou vamos dar tudo. Trabalhar o caso concreto e dar a quem tem direito e não dar a quem não tem. Certo. Ações como estas estão ligadas à corrente do direito chamada de ativismo judicial, já que elas dão efetividades aos direitos sociais. É isso? Exatamente. Essa é uma corrente do neoconstitucionalismo, que é uma corrente que garante a força também dos princípios na Constituição como normas jurídicas. E nós temos visto que a Constituição de 88 é uma Constituição analítica, então ela tem diversos direitos, diversas normas jurídicas e a ponderação entre os princípios é fundamental, como o juiz ter documentos suficientes, provas suficientes para aferir a ponderação dos princípios no caso concreto. Então, a perícia e a inspeção judicial e ter um corpo técnico formado por especialistas, peritos, que façam análise dessas doenças raras, que muitas vezes, quando nós deprecávamos, como eu disse aqui, nós não conseguíamos e ficavam esses processos parados, o processo não tinha fim. E agora nós estamos garantindo essas perícias com menos de 40 dias após a interposição da ação. O direito à saúde é um direito fundamental, consagrado no artigo 196 da Constituição, que estabelece: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Com o objetivo de assegurar tais direitos, a população demanda ao Judiciário e daí as milhares de ações que tramitam no Judiciário brasileiro. Qual a análise que a senhora faz desse quadro? Nós, como já colocamos aqui, nós temos uma Constituição que consagra muitos direitos, uma Constituição programática, que consagra muitos direitos, efetividade dos direitos fundamentais à saúde, à educação. E, diante de uma demanda judicial, o juiz deve ponderar no caso concreto, porque temos que ponderar o direito fundamental, temos que ponderar a reserva do possível e temos que ponderar o mínimo existencial. Então, em relação a essas doenças raras, essa perícia preliminar é importante para que dentro de um campo com tantos bens jurídicos envolvidos, o juiz decida de uma forma justa ao caso concreto. Agora, doutora, só para o nosso público ter uma ideia, já que a senhora falou em dois momentos, eu acho importante esclarecer: a reserva do possível e o mínimo existencial. Qual é a diferença entre essas duas normas? O
entendimento que o STF na DPF 45, ele se posicionou e tem sido seguido pelos tribunais e pelo judiciário de um âmbito geral, é que o mínimo existencial, que é aquele núcleo intangível de cada ser humano, ele precisa ser tutelado. E a reserva do possível, são questões envolvendo a parte econômica, orçamentária, né, que os recursos são limitados, ela precisa, no caso concreto, ser pontuado, que a princípio a questão orçamentária, o preço elevado, se no caso concreto for comprovado que é imprescindível a parte que a parte autora ter aquela medicação, ela não obsta o acesso. Certo. Agora, o judiciário tem desempenhado um relevante papel na efetividade desses direitos fundamentais. Sim, e essa efetividade desses direitos fundamentais, ela deve ser aferida com muita ponderação, para o judiciário não se imiscuir numa atividade do executivo. Mas, quando o executivo é omisso no seu dever primordial, o judiciário, de forma atípica, exerce essa atribuição. Então, essas demandas dessas doenças raras e de medicamentos, elas envolvem toda essa ponderação se o juiz vai aferir, se naquele caso, a omissão do Estado em tratar de uma forma efetiva aquela doença. Então, por isso a necessidade dessas perícias preliminares, por isso a necessidade de uma análise mais técnica para que o juiz possa aferir, possa exercer o seu livre-arbítrio de uma forma mais qualitativa e prestando também à sociedade a publicidade dos seus atos. Parabéns pela iniciativa e volte sempre no nosso programa. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal e na nossa página no YouTube. Até o próximo encontro.